Bem-vindos à terceira aula do curso de Aprendizado de Máquina. O objetivo dessa aula é discutir algumas das técnicas que podem ser utilizadas quando a gente precisa analisar conjuntos de dados de treinamento, para treinamento de um algoritmo de aprendizado de máquina, quando existem dados faltantes ou dados desconhecidos. Tá? Isso é uma situação bastante comum. Por exemplo, digamos que vocês têm uma empresa e vocês estão analisando dados de diferentes clientes para saber, se, por exemplo, se o cliente é um bom pagador ou não, ou se existe uma chance grande daquele cliente retornar à loja de vocês ou não, com base nos atributos dos clientes. Então, com base no sexo do cliente, na idade, talvez na informação de qual bairro a pessoa mora e assim por diante. Bom, em geral, a gente pode não conhecer todas as informações sobre todos os clientes. Isso não é exceção, é a regra. Tá? É muito comum que a gente, por exemplo, não saiba exatamente a idade de um determinado cliente, porque a gente não tem acesso a essa informação. Ou talvez a gente não saiba o endereço, então a gente não sabe o bairro onde a pessoa mora. Bom, em situações onde a gente não conhece a informação completa desses clientes, isso significa que no nosso conjunto de treinamento, alguns dos atributos do cliente vão ser desconhecidos. Isso pode fazer com que a gente não consiga executar algoritmos clássicos de aprendizado de máquina, porque esses algoritmos podem exigir que se tenha acesso a todos os atributos. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é justamente discutir como que a gente vai lidar com esse problema. Quando existem dados faltantes, o que a gente vai fazer para tentar resolver essa limitação e ainda assim possibilitar que os algoritmos sejam utilizados. Então, eu vou começar fazendo uma revisão sobre alguns dos conceitos que nós vimos nas últimas aulas. Na primeira aula, a gente discutiu esse conjunto de treinamento, que é um conjunto de dados utilizado para tentar fazer predição se uma determinada pessoa tem câncer de mama ou não. Então, existiam vários atributos que correspondiam aos resultados dos exames que essa pessoa poderia fazer. Aqui, no caso, um exame medindo o raio de uma determinada parte da pele da pessoa, a textura e o perímetro de um tumor, que pode ser maligno ou não. Bom, a terminologia que nós estávamos utilizando é que uma dessas pacientes corresponde a uma instância no nosso conjunto de dados. Então, a instância, ela corresponde, nesse caso específico, ao resultado dos exames, dos 3 exames que essa paciente em particular fez. Um dos resultados dos exames corresponde a um dos atributos que nós podemos observar sobre essa paciente. Então, no caso, a textura corresponderia a uma coluna no nosso conjunto de treinamento. Então, aqui essa coluna contém o resultado do exame de textura para todas as pacientes que fazem parte do nosso conjunto de dados. De forma semelhante, então, se a gente for analisar diferentes pacientes, por exemplo, a paciente número 1, normalmente a gente se refere a essa paciente pela letra X1, pelo termo X1. A paciente número 4 seria o exemplo número X4, está no nosso conjunto de dados. E com base nesses atributos, então nos 3 atributos de cada paciente, o objetivo de um algoritmo de aprendizado é tentar prever se essa paciente tem câncer ou não. Isso significa que a gente está tentando prever a classe dessa paciente, ou atributo-alvo, que nesse caso pode ser B ou M. B indicando que o tumor é benigno, M que ele é maligno. O valor da classe de uma paciente específica, por exemplo, a classe da paciente número 1, a gente escreve como Y1. Então, a paciente 1, a classe dela é M, e a classe da paciente 4, a gente escreve como Y4, ela também é da classe M, também tem câncer. O nosso conjunto de dados como um todo, então, ele é descrito por vários pares de exemplos de treinamento, onde cada exemplo de treinamento é um par que associa os atributos daquela paciente, então os valores X, com a classe daquela paciente, que é o valor Y. Então, associa os resultados dos exames à classe, se aquela pessoa tem câncer ou não. O algoritmo de aprendizado de máquina vai pegar esse conjunto de dados de treinamento e criar o que se chama de um modelo. O modelo é algum processo computacional, dependendo do método de aprendizado, pode corresponder a uma árvore de decisão, por exemplo, como nós vimos, ou pode corresponder a um algoritmo de cavezinhos mais próximos. Existem vários modelos, tá? Mas o que todos eles têm em comum é que depois de analisar o conjunto de treinamento, quando uma nova paciente chega e a gente tem acesso aos resultados dos exames dessa nova paciente, então o raio, a textura e o perímetro, esse modelo vai fazer uma predição sobre se essa nova paciente tem câncer ou não. Então a gente vai tentar fazer a predição da classe dessa nova paciente ou dessa nova instância, com base nos padrões que a gente tentou observar naquele conjunto de treinamento ali na esquerda. Digamos, para simplificar, que a gente esteja analisando apenas 2 atributos de cada paciente, então o raio e a textura. E com base nesses 2 atributos, a gente vai tentar prever o diagnóstico, se aquela paciente é da classe M, então ela tem câncer, é maligno, ou se ela é da classe B, ela não tem câncer, o tumor é benigno. Nesse caso, como a gente tem só 2 atributos, uma coisa que a gente poderia fazer é criar um gráfico do seguinte tipo. No eixo X do gráfico, a gente vai demonstrar os diferentes valores de raio que as pacientes têm. Então, no eixo horizontal, a gente está plotando os valores de raio daquela tabela ali. No outro eixo do gráfico, no eixo vertical, a gente vai plotar os valores da textura, que é o segundo atributo. Então, é um gráfico 2D, a gente tem os 2 atributos ali. O que isso facilita é que a gente agora tem uma forma de visualizar graficamente o que está acontecendo com aquelas pacientes ali no conjunto de dados. Por exemplo,
a paciente cujo exame do raio foi 11 e cuja textura é 24, ela corresponde a um ponto nesse nosso gráfico de 2 dimensões. Além disso, além de botar um ponto para cada paciente, a gente está colorindo esses pontos. Então, todos os pontos que correspondem a uma das classes, a classe, por exemplo, maligno, a gente pinta da cor roxa, e todos os pontos que correspondem a pacientes que não têm câncer, que é benigno, a gente pinta da classe amarela. As cores não importam tanto, né? O que se importa só é que são cores diferentes representando as diferentes classes. Ao fazer esse tipo de visualização, a gente consegue ter algumas intuições sobre como a gente poderia tentar classificar novas pacientes. Digamos que uma nova paciente correspondente a esse ponto rosa chegasse no consultório, e agora a gente precisa fazer a predição se provavelmente essa pessoa tem câncer ou não, baseado nos resultados dos exames dela. Essa paciente em específico, talvez o resultado do raio dela fosse 19, olhando aqui no gráfico, e o resultado do exame de textura talvez fosse 31. Bom, intuitivamente, o que a gente poderia fazer é olhar para as pacientes em volta desse ponto, ou seja, as pacientes que tiveram exames com valores semelhantes, com valores de raio de textura semelhantes a essa nova paciente. Aqui a gente pode ver que todas as pacientes que tiveram resultados semelhantes, todas elas são da classe amarela. Ou seja, existem muitas pessoas que tiveram resultados semelhantes a essa nova paciente e que pertenciam à classe amarela, que é a classe de uma pessoa que não tem câncer, classe B. Então, apenas por similaridade, a gente poderia concluir que essa nova paciente, provavelmente, o tumor dela é do tipo benigno. Se uma outra paciente aparecesse, que tem, por exemplo, raio 13.9, tá? E textura 20, digamos, correspondente àquele ponto rosa, de novo, por similaridade, a gente poderia observar as pacientes próximas a essa paciente rosa, ver que tem um grande número de pacientes que tiveram resultados dos exames, né, resultados de raio e textura muito semelhantes, e que todas as outras pacientes elas foram classificadas, elas tinham câncer, elas eram da classe tumor maligno, né, ou seja, da classe roxa. Então, pela mesma intuição, a gente poderia classificar essa nova paciente como sendo do tipo que tem câncer, tá? Uma predição baseada nos vizinhos mais semelhantes. Poderia acontecer um caso que está no meio termo, por exemplo, aquela paciente que tem raio 14 e textura 30. Bom, tem várias pacientes próximas a ela, com resultados de exame de raio e textura semelhantes, que são da classe amarela. E tem várias que também são próximas, que são da classe roxa, que são da classe que tem câncer. Nesse caso, é um pouco mais difícil de fazer a predição da classe dessa nova paciente. Tá? A gente poderia dizer que é um caso inconclusivo. O que todos esses três exemplos têm em comum é o fato de que quando a gente aplica esse tipo de intuição, indiretamente o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está percebendo que normalmente pessoas que têm câncer, que pertencem a essa mesma classe, o valor de raio e textura dessas pacientes tende a ser semelhante. De forma parecida, pacientes que pertencem a classes diferentes, então pacientes que têm câncer e pacientes que não têm câncer, normalmente o resultado dos exames delas são bastante diferentes, então eles estão bastante distantes nesse gráfico aqui. A gente pode então explorar essa intuição e chegar num algoritmo que se chama algoritmo de K vizinhos mais próximos, que o que ele faz é o seguinte: quando uma nova paciente chega, e a gente precisa tentar fazer uma predição, né, classificar ela como tendo câncer ou não, o que a gente vai fazer vai ser ver dentre todas as pacientes que a gente tem no nosso conjunto de dados, dentre todas elas, quais são as K pacientes que possuem resultados de exame mais semelhantes à nova paciente. Dentre essas K pacientes, que são as mais semelhantes, mais parecidas, a gente vai ver a maioria tinha câncer ou não. Se a maioria tinha câncer, nós vamos prever que a nova paciente tem câncer. Se a maioria não tinha câncer, nós vamos prever, fazer a predição que a nova paciente não tem câncer. Quando eu falo aqui entre a distância ou quão semelhante essas pacientes são, a gente normalmente está falando de medir a distância euclidiana mesmo, entre esses pontos aqui nesse gráfico. Tá? Então, digamos que eu tivesse, por exemplo, uma paciente que tem raio 14 e textura 20, e uma outra paciente que tem raio 18 e textura 25. Para calcular a distância entre essas duas pacientes, a gente simplesmente calcularia a distância euclidiana entre esses pontos. A distância euclidiana entre o ponto 14 e 20 e entre o ponto 18 e 25. Bom, esse algoritmo de casinhos mais próximos, ele depende da escolha desse valor de K. A gente precisa escolher quantas pacientes semelhantes à nova paciente nós vamos considerar nessa votação. Tá, esse valor de K, então, ele é escolhido pela pessoa que está desenvolvendo, que está utilizando o algoritmo de aprendizado de máquina. Nesse conjunto específico de dados, por exemplo, se nós utilizássemos o valor de K igual a 1, qual que seria a classe predita para aquela paciente nova, que está indicada no ponto rosa? Bom, como K é igual a 1, a gente está olhando apenas uma paciente, a paciente mais semelhante, que no caso é aquela paciente em roxo dentro do círculo, e a gente vai fazer uma votação entre essas pacientes mais próximas para ver qual a classe mais comum. Como só tem uma paciente, que é do tipo roxo, né, a pessoa tem câncer, nós faríamos a predição que para essa nova paciente ela também vai ter câncer. A gente poderia chegar a uma conclusão diferente caso fosse utilizado um valor diferente de K.
caso K fosse igual a 3, por exemplo, agora a gente vai comparar essa paciente rosa com todas as outras pacientes e ver as 3 mais semelhantes, porque K é igual a 3. Agora, dentre essas K mais semelhantes, mais próximas, 2 delas são do tipo amarelo, são da classe amarela, e apenas uma é do tipo roxo, né? Então, novamente, por votação, a gente chegaria à conclusão, a gente poderia fazer essa predição, que essa nova paciente é do tipo amarelo, que ela não tem câncer. Tá? E qual a predição que é feita para cada paciente realmente depende do valor de K, ele precisa ser escolhido. O que acontece quando a gente tenta diferentes valores de K é que a gente altera o que se chama da fronteira de decisão do algoritmo. Tá? A fronteira de decisão significa o seguinte: nesse gráfico, a fronteira de decisão ela é indicada por aquela linha verde. Tá? Ela basicamente está separando todos os tipos, as combinações de valores de raio e textura que seriam classificadas como tipo amarelo. Então, todas as pacientes cujo resultado do exame de raio e de textura caem dentro daquela linha amarela, porque elas estão à direita da fronteira de decisão, todas essas pacientes seriam rotuladas como classe amarela. Todas as pacientes que estão do outro lado da fronteira de decisão, que caem naquela região roxa, elas seriam classificadas pelo algoritmo como pertencente à classe roxa, né, a classe de quem tem câncer. Essa fronteira de decisão, a forma dela é determinada pelo valor de K que nós escolhemos. Então, para K igual a 5, a gente obteria essa fronteira separando pessoas que têm câncer e pessoas que não têm câncer. Caso a gente utilizasse um outro valor de K, por exemplo, K igual a 13, a gente teria uma outra fronteira de decisão. Tá? Bom, o que esse algoritmo de K vizinhos mais próximos exige, para que a gente possa utilizar ele, é que a gente possa calcular a distância entre essas pacientes, que é usando a distância euclidiana, como eu mencionei. Tá? Por que a gente precisa calcular a distância? Justamente porque a gente precisa saber, dentre todas as pacientes, quais são as que estão, as K pacientes que são as mais próximas, né, que estão a uma distância pequena da nova paciente. Mas vamos supor que a gente não tem acesso a todos os exames de uma determinada paciente. Talvez essa paciente ainda não teve tempo de fazer todos os exames, ou talvez ela já fez todos os exames, mas apenas o resultado de alguns exames está disponível. Mas mesmo que a gente não tenha acesso ao resultado desses exames, a gente ainda assim gostaria de tentar fazer uma predição sobre se essa paciente tem câncer ou não. Digamos que a gente esteja tentando fazer a predição da classe daquela última paciente ali na tabela. Então a gente tem resultado apenas do exame de raio dela, mas a gente não sabe o atributo textura dessa cliente. Qual será a classe dela? Bom, se a gente fosse fazer analogia com aquele gráfico que a gente analisou no início da aula, agora as coisas ficam complicadas. Porque essa nova paciente, a gente sabe que o raio dela é 13, mas a gente não sabe qual é a textura. A textura pode estar em qualquer ponto ali naquela linha vertical, a gente não sabe qual é o valor. O que a gente vai assumir quando a gente for fazer o cálculo, né, para determinar quais são os vizinhos mais próximos dessa nova paciente? A gente vai ter que assumir alguma coisa sobre qual que é a textura dela. E digamos que a gente faça a suposição que a textura é 18, por exemplo. Tá? Eu inventei esse número, mas digamos que a gente faça essa suposição. Isso significaria que a paciente está localizada naquele ponto do gráfico. O algoritmo de K vizinhos mais próximos, nesse caso aqui, faria a predição de que essa cliente, né, por semelhança ali com os K vizinhos mais próximos, é do tipo roxo, que ela tem câncer. Mas isso foi só porque a gente fez a suposição de que a textura é 18. O que aconteceria se a gente fizesse uma suposição diferente? Por exemplo, que a textura é 25. Bom, agora a nova paciente está naquela outra região do gráfico, que ainda é o caso que os cavinhos mais próximos são roxos. Então a gente ainda acharia que essa paciente tem câncer. Mas e se a gente fizesse uma terceira suposição sobre o valor de textura? E se o valor de textura fosse 30? Bom, agora olhando os K vizinhos mais próximos, digamos os 5 vizinhos mais próximos, talvez a maioria agora, sob essa suposição de que a textura é 30, a maioria deles seriam amarelo. Então a gente mudou de ideia agora. Agora a gente iria fazer a predição que essa paciente é do tipo, que não tem câncer, é do tipo amarelo. E assim por diante. Se a gente fizesse a suposição de que a textura é 35, a gente ainda classificaria ela como amarelo, não tem câncer. 45, a gente ia mudar de ideia de novo, agora a gente acha que tem câncer de novo. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente não sabe o valor da textura para a nova paciente. E claramente, dependendo do valor que a gente completa ali na tabela, a gente acaba tendo conclusões diferentes sobre se aquela pessoa provavelmente tem câncer ou não. Então a gente precisa ter alguma forma de completar esses valores faltantes com algo que seja razoável, para que quando a gente rodar o algoritmo, a classe que é predita provavelmente seja uma classe que faz sentido para aquela paciente. Então o que a gente vai assumir sobre o valor daquele atributo faltante? Existe um segundo problema que é relacionado a esse. Digamos que não apenas uma paciente tem atributos desconhecidos, mas na verdade várias pacientes no nosso conjunto de dados, a gente não sabe o resultado do exame dessas pacientes. Por exemplo, a paciente X1, a gente não sabe a textura dela. A paciente X2, a gente conhece os dois atributos. A paciente X3, a gente não conhece o raio, mas conhece a textura. E assim por diante. O nosso conjunto de dados agora, ele tem vários atributos que a gente não conhece. A gente não conhece o valor desses atributos. O que a gente faz nesse caso? Bom,
Digamos que a gente tem esse conjunto de dados, então, que está incompleto, e a gente queira tentar classificar aquela paciente, a paciente X11. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, para tentar classificar a paciente X11, a gente precisa calcular a distância entre essa paciente e todas as outras instâncias, todas as demais pacientes, para conseguir identificar quais são as K pacientes mais semelhantes, né, a X11. Mas como é que a gente calcula essa distância, por exemplo, se a gente fizer a distância entre X11 e X3? Bom, X11 a gente conhece os valores dos atributos, é 9 e 18. Mas a paciente X3, a gente conhece só o segundo atributo, que é 20. O primeiro a gente não sabe. Como é que a gente calcula essa distância? É a distância euclidiana, né? A gente não conhece uma das coordenadas. Então, a gente não tem como fazer isso diretamente. Então, uma coisa que a gente pode tentar fazer para resolver esse problema é tentar completar essa tabela, completar o nosso conjunto de treinamento com valores. Ali, todos aqueles atributos que são desconhecidos, a gente vai completar eles com algum valor, tá? Para que a gente possa executar esse algoritmo. Existem várias formas, várias heurísticas ou técnicas que a gente pode utilizar para completar o valor desses atributos que são desconhecidos. E agora a gente vai discutir algumas dessas possibilidades, falar sobre as vantagens e desvantagens. A primeira coisa que a gente poderia fazer é simplesmente remover do nosso conjunto de treinamento todas as instâncias que estão incompletas. Então, se existe alguma paciente que a gente não sabe o resultado de um exame dela, ou de mais, pelo menos um exame é desconhecido, a gente simplesmente finge que aquela pessoa não existe e apaga a linha do nosso conjunto de dados. Se nós decidíssemos fazer isso, o que ia acontecer é que a gente ia apagar todas essas pacientes aqui do nosso conjunto de treinamento. Tá? Então a gente removeu 6 pacientes do nosso conjunto de dados e sobraram só 5. Então, quando a gente for fazer a predição da paciente X11, essa predição ela está sendo feita com base na análise de metade do conjunto de dados que a gente tinha originalmente. A gente jogou fora metade do nosso conjunto de treinamento, simplesmente porque a gente não conhecia o resultado de alguns dos exames. Então, essa estratégia de simplesmente fingir que esses exemplos não existem, só porque eles são parcialmente desconhecidos, ele é fácil de implementar, mas ela, na prática, pode acabar removendo muitos dados do nosso conjunto de treinamento. E a gente acaba com um conjunto de treinamento muito menor, que tem muito menos dados. Então, caso seja a regra, na verdade, que a gente não tenha, normalmente a gente não tem o atributo de todas as pacientes, essa aqui é uma estratégia bastante ruim, porque vai acabar removendo muitos dos nossos dados e a gente vai ter que fazer uma decisão, né, classificar uma nova paciente com base em pouquíssimos exemplos. Provavelmente essa predição não teria uma performance muito boa, não seria muito precisa. A segunda possibilidade, que é simples de implementar, ao invés de a gente apagar todas as linhas que tem algum atributo desconhecido, é simplesmente preencher todos os atributos desconhecidos com valor zero. Tá? Então seria isso aqui que ia acontecer. Bom, isso aqui agora permite com que a gente rode o algoritmo, porque quando a gente precisar calcular a distância, de novo, entre a paciente X11, que é a que a gente está querendo classificar, a distância entre X11 e X1, agora a gente pode calcular a distância, porque agora a gente sabe o valor da textura de X1. A gente simplesmente fez essa suposição de que o valor é zero daquele atributo. Então a gente pode calcular a distância, certo? Então a vantagem dessa técnica é que o algoritmo agora a gente pode executar ele, mas existe uma grande desvantagem de que ao completar esses dados com valor zero, a gente está introduzindo um viés nos dados. Se vocês pensarem o que significa isso, o que está acontecendo quando a gente completou com zero todas essas entradas, a gente está dizendo para o algoritmo que tem muitas pacientes que têm um tumor de raio zero. E isso não é verdade, né? A gente não sabe o valor exato do raio, mas provavelmente não é zero, é alguma outra coisa. Mesma coisa com a textura. A gente está dizendo que o valor da textura muito frequentemente é zero, mas isso não é verdade, é simplesmente porque nós tomamos essa decisão arbitrária de completar aquele valor com o valor zero. Então, isso pode, esse tipo de decisão, que só para a gente conseguir colocar algum número ali, pode levar a erros de classificação para instâncias novas. Então, essa é uma estratégia fácil de ser implementada, mas que frequentemente causa a performance do algoritmo de classificação, que ela tem uma performance bastante baixa. A terceira possibilidade que a gente poderia aplicar é a seguinte. Digamos que a gente está analisando ali todas aquelas pacientes cujo raio é desconhecido. Então, são as pacientes X3, X5 e X12. Ao invés de assumir que o valor é zero, que é uma coisa que não é muito razoável, por que a gente não faz a média do raio? A gente pega todas as pacientes, vê qual é o resultado do raio dentre todas essas pacientes. Tá? Então é como se fosse um valor comum de raio, que normalmente o exame dá um valor parecido com esse valor médio. Se a gente fizesse esse tipo de análise, tá? Então olhando todas as pacientes cujo raio a gente conhece, que corresponde aqui nesse caso a paciente X1, X2, X4 e depois de X6 até X11, se a gente fizesse a média do raio dessas pacientes, a gente obteria o número 11,88. Então esse aqui é o raio médio de todo o conjunto de dados. A gente pode completar os raios desconhecidos com esse raio médio, então a gente teria 11,88 ali naquela primeira coluna.
A gente poderia usar a mesma ideia para completar as texturas que são desconhecidas. A gente pode olhar a textura de todas as pacientes, que a gente conhece a textura. Então, aqui nesse exemplo seria a paciente X2, X3, X4, X5, X6, X8 e depois de X10 até X12. Se nós fizéssemos a média dessas texturas, a média daria 19. Então, essa, de certa forma, é a textura média, tá? Entre todas as pessoas que fizeram o exame de textura, em média, o valor dá 19. Então, todas as texturas que são desconhecidas no nosso conjunto de dados, que nesse caso é para a paciente X1, X7 e X9, a gente substituiria essa entrada desconhecida com o valor médio, que é o valor 19. Tá? Então, bom, essa estratégia ela já é muito melhor do que simplesmente completar tudo com zero. Mas ela tem uma grande desvantagem, que em alguns casos é bastante importante, que é o seguinte: se vocês olharem naquela primeira coluna, o valor de raio dentre as pessoas que têm câncer é bem diferente do valor de raio dentre as pessoas que não têm câncer. Então, essa média, na verdade, não é muito representativa, porque ela é a média misturando pessoas que têm câncer e misturando pessoas que não têm câncer. Então, essa estratégia ela ignora que a média desse atributo raio ou a média do atributo textura pode ser bastante diferente entre as instâncias de pessoas que têm câncer e entre as instâncias de pessoas que não têm câncer. A solução para lidar com esse tipo de limitação é bastante simples. Ao invés de calcular a média do raio para todo mundo, a gente vai calcular a média do raio para pessoas que têm câncer e a média do raio para pessoas que não têm câncer. E a gente vai substituir de forma correspondente. Tá? A mesma coisa para a textura. Por exemplo, como é que a gente vai completar o raio da paciente X3 e da paciente X5? Bom, a paciente X3 e a paciente X5, a gente sabe que elas têm câncer, certo? A classe delas é M. O valor de raio que eu vou completar não vai ser o valor médio sobre todas as pacientes. Vai ser o valor de raio dentre as pessoas que têm câncer. Ou seja, no caso aqui, entre as pacientes, o raio da paciente X1, X2 e X4. Se vocês fizerem a média, X6, desculpa, se vocês fizerem a média desses raios das pessoas que têm câncer, apenas das pessoas que têm câncer, a média daria 15. Então agora a gente pode usar 15 para completar aqueles raios ali, da X3 e X5. É um valor bem mais representativo do que o que a gente tinha antes, tá? Quando a gente fez a média de todo mundo ignorando se a pessoa tinha câncer ou não. Para completar o raio da paciente X12, bom, a paciente X12, a gente sabe que a classe dela é B, ela não tem câncer, né, benigno. Qual valor de raio a gente usa? A gente faz, de novo, a média de raio dentre todas as pessoas que não têm câncer, que nesse caso aqui seria a paciente X7 até X10. Né? Então, quando vocês fizerem essa média do raio dentre as pessoas que não têm câncer, a média é 9,5. Tá? Então a gente completa aquele raio lá com 9,5. Agora, olhando para esses números, a gente já percebe o quão útil é calcular a média do atributo raio considerando a classe. Porque percebam que a média de raio para quem tem câncer é 15 e a média de raio para quem não tem câncer é 9, 9,5. São valores bem diferentes de raio. Então faz sentido ter essa separação, esses valores um pouco mais precisos, para quando a gente for completar a tabela, a gente completar com um valor que é mais condizente com a classe daquela pessoa que a gente está completando. A gente pode usar a mesma ideia para completar as texturas. Tá? Por exemplo, a textura da paciente X1 é desconhecida. A paciente X1, a gente sabe que ela tem câncer, né? Ela é da classe M. Ao invés de utilizar a média da textura de todo mundo que tem câncer e que não tem câncer, a gente vai fazer, na verdade, a média só dentre as pessoas que têm câncer. E a textura dessas pessoas, das pacientes que têm câncer, no caso aqui seria da paciente X2, X3, X4 até X6. Tá? São aqueles números ali que estão indicados no slide. A textura média dentre as pessoas que têm câncer é 21. Então a gente usa 21 para completar aquele valor. E é exatamente a mesma ideia para completar agora os últimos valores que estão faltando, né, que é a textura da paciente X7 e da paciente X9. Essas pacientes não têm câncer, elas são da classe B, é benigno. Então, ao invés de usar a textura sobre todas as pacientes, a gente vai ver só dentre as pessoas que não têm câncer. Qual é a média da textura delas? E aí a média é essa que está indicada no slide, se vocês fizerem o cálculo, tá? Da 16,33. Aqui a gente pode observar a mesma coisa. A média, a textura média dentre quem tem câncer é 21. E a textura média dentre quem não tem câncer é 16. São médias bem diferentes. Então faz sentido fazer essa separação das médias para ter valores que são um pouco mais razoáveis quando a gente está completando a tabela. Bom, essas estratégias de calcular média, elas funcionam em vários casos, mas em alguns conjuntos de dados elas têm uma limitação. Em alguns conjuntos de dados podem acontecer o que se chama de outliers, tá? São pontos fora da curva. Digamos que a gente esteja calculando a altura média de várias pessoas. Tá? E, bom, uma pessoa tem 1,60 m, outra tem 1,65 m, outra 1,70 m, varia entre 1,60 m e 1,70 m, digamos. Tá? Mas aí, digamos que na sala onde essas pessoas estão, tem uma pessoa que tem 2,10 m. Quando a gente colocar essa altura de 2,10 m, que é totalmente fora da curva, ela vai puxar a média para cima bastante, tá? Só porque ela é muito diferente das outras alturas. E a média vai ser artificialmente alta, simplesmente porque tem uma pessoa, que é uma exceção, que tem uma altura muito maior.
Então nem sempre a média é realmente um valor que representa melhor as alturas. A mesma coisa poderia acontecer com o raio. Poderia ter algumas pessoas que têm um raio que é muito diferente dos demais, e aí a média poderia ser artificialmente muito alta ou muito baixa. Uma maneira de lidar com essa limitação da média, quando podem existir pontos extremos nos nossos dados, é usar a mediana ao invés da média. Tá? A mediana, por exemplo, a altura mediana é a altura que metade das pessoas da população tem menos que aquela altura e metade da população tem mais que aquela altura. Às vezes a mediana coincide com a média, mas nem sempre. Quando tem esses casos de outliers, né, de pontos fora da curva, a mediana pode ser um valor, uma estatística que é mais representativa da altura que normalmente acontece na maioria dos casos, tá, ao invés da média. Então o que a gente pode fazer é estender essa mesma ideia da média que a gente fez para usar a mediana ao invés da média. Tá? Então vamos ver o primeiro caso. A gente vai completar o raio das instâncias que a gente não sabe o raio, né? Instância x3, x5 e x12. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, a primeira tentativa, tá? É pegar o raio de todas as pacientes, todo mundo que tem câncer, não tem câncer, não importa, pega o raio de todo mundo e calcula o valor mediano desses valores de raio. Se vocês fizessem a mediana dos raios ali, das pessoas que são conhecidas, tá? Independente se tem câncer ou não, vocês veriam que a mediana é 11. Então, todos aqueles raios desconhecidos, a gente substituiria pelo valor mediano, que é 11. Mesma coisa para a textura. A gente vai fazer a mediana da textura de todas as pacientes, independente se elas têm câncer ou não, e essa mediana daria 19 nesse caso. Então, todos aqueles valores conhecidos seriam substituídos por 19. Bom, a mediana, em muitos casos, ela é um valor que é mais representativo do que a média, mas fazendo essa mediana sobre o conjunto inteiro de dados, a gente tem aquela mesma limitação que eu mencionei antes. Pode ser que a mediana do raio de pessoas que têm câncer seja muito diferente da mediana do raio de pessoas que não têm câncer. Então faz sentido que a gente calcule medianas para cada uma das classes. Eu quero saber a mediana do raio de quem tem câncer e a mediana do raio de quem não tem câncer. E eu vou preencher aí os dados de forma correspondente. Tá? Então aqui é a mesma ideia do cálculo da média, quando a gente faz a média para cada classe, agora a gente vai fazer a mediana para cada classe. Então, se eu estou tentando prever o raio das pacientes X3 e o raio das pacientes X5, eu vou calcular a mediana. Essas duas pacientes elas têm câncer, né? Elas são da classe M. Então eu vou calcular a mediana de todas as pacientes que são da classe M, que no caso é a paciente X1, X2, X4 e X6. A mediana desses raios de quem tem câncer é 15. Então eu ponho 15 lá naqueles números. Para completar o raio da paciente X12, essa paciente ela não tem câncer, ela é da classe B, benigno. Então eu vou substituir, colocar naquele raio a mediana do raio das pessoas que não têm câncer, que no caso que é a mediana dos raios das pacientes X7 até X11. Essa mediana é 9. Tá? Então, novamente, aqui a gente pode ver que acontece mesmo, tá? Não é um problema teórico. A mediana, o raio mediano de quem tem câncer é 15 e o raio mediano de quem não tem câncer é 9. São valores bem diferentes. Então faz sentido fazer o cálculo separadamente. O mesmo procedimento pode ser aplicado para completar as texturas. Quando a gente for completar a textura da paciente X1, que tem câncer, a gente vai completar com o valor mediano da textura das pessoas que têm câncer, porque X1 tem câncer. Então, a mediana das pessoas que têm câncer é 21, tá? A textura das pacientes X2 até X6. Então, a gente coloca o 21 lá. E para completar a textura da paciente X7 e da paciente X9, elas não têm câncer, são da classe benigna. Então, a gente vai calcular a mediana das pacientes que não têm câncer. Paciente X8, X10, X11, X12. E aí essa outra mediana é 16. Novamente aqui a gente vê, tá? A textura mediana de quem tem câncer é 21. E a textura mediana de quem não tem câncer é 16. São medianas bem diferentes. Então faz sentido fazer o cálculo separadamente. A última possibilidade que a gente tem para lidar com dados faltantes, ela na verdade, ela não tenta adivinhar os valores desses atributos que são desconhecidos. Ela não tenta completar a tabela. O que ela faz é simplesmente tentar fazer o cálculo das distâncias da melhor maneira que ela consegue. Tá? O que significa isso? Digamos que eu queira calcular, como parte ali da execução do algoritmo de vizinhos mais próximos, quero calcular a distância entre a instância x2 e a instância x4. Se vocês olharem na tabela, a instância x2, a gente conhece os dois atributos, tá? É 15 e 28, e a instância x4 a gente também conhece os dois atributos, é 16 e 21. Então é fácil, a gente simplesmente coloca ali na fórmula da distância euclidiana e vai nos dar a distância. Mas o que acontece se a gente precisar calcular a distância entre instâncias que têm atributos desconhecidos? Por exemplo, entre a x2, a gente conhece os dois atributos, tá? 15 e 28, e a instância x9. A instância x9 a gente conhece apenas o raio, a gente não sabe a textura. Se vocês colocassem isso ali na fórmula da distância euclidiana, o primeiro termo a gente consegue calcular, tá? É 15 menos 9 ao quadrado. O segundo termo exigiria o conhecimento da textura de x9, que a gente não sabe. Como é que a gente calcula aquele segundo termo? A gente não tem como completar, né? Calcular, não sei que a gente faça alguma suposição. Mas, então, o que essa última possibilidade sugere é que
Os termos daquela soma que a gente não consegue calcular, porque a gente não sabe um dos valores, a gente simplesmente finge que eles não existem. A gente tira fora aquele 28 menos o valor desconhecido e mantém no cálculo da distância apenas os termos que a gente consegue efetivamente calcular. Tá? Então, essa é uma outra heurística que pode ser utilizada, ela é fácil de ser implementada, e ela é do tipo assim, olha, se eu não sei o valor de um atributo, eu simplesmente finjo que ele não existe e ele não entra no cálculo da distância. Embora essa estratégia seja simples de implementar, ela tem uma desvantagem que pode prejudicar a performance do algoritmo, que é a seguinte: ela pode introduzir um viés na classificação. Porque se vocês pensarem, quando a gente está calculando essas distâncias, digamos eu estou calculando a distância entre aquelas duas, a distância entre aquelas duas instâncias, né? Caso existam alguns atributos que são desconhecidos, o termo ali que entra naquela soma correspondente a esses atributos desconhecidos, esse termo some daquela soma. Que nesse exemplo eu não sabia os atributos de x9. Então, o segundo termo daquela soma é simplesmente ignorado e ele não é incluído na nossa fórmula. Tá? O que significa que se eu tiver muitos atributos que são desconhecidos, vai ter muitos termos naquela soma que vão sendo apagados. Eu estou tirando coisas da soma. Só porque tem muitos atributos desconhecidos, eu estou colocando muito menos coisas na minha soma. Então o valor da soma naturalmente vai ser menor, porque tem menos coisas sendo somadas. O que significa isso na prática? Que como eu estou colocando menos termos na soma, a distância vai ser menor, porque a distância depende dessa soma inteira. Né? Ou seja, sempre que eu estiver calculando distância entre instâncias que têm atributos desconhecidos, essa distância vai tender a ser um número bem pequeno. Isso nem sempre faz sentido, tá? Porque indiretamente o que isso resulta é o seguinte: se chega uma nova instância que eu preciso classificar, eu vou calcular a distância dessa nova instância para todas as outras. Se eu for calcular a distância dessa nova instância para uma que tem atributos desconhecidos, essa distância vai tender a ser um número pequeno, porque eu estou colocando poucos termos, eu estou tirando um monte de termos daquela minha soma. Então isso vai me levar incorretamente a concluir que essa nova instância é muito semelhante a essas outras. É muito semelhante às instâncias que estão incompletas. Essa suposição nem sempre é razoável. Tá? Então é fácil de eu simplesmente resolver o problema do cálculo. Se tem algum número que eu não sei, eu tiro fora a parte que eu não consigo calcular, devido ao não conhecimento desse número. Mas aí as distâncias podem tender a ser naturalmente muito baixas, tá? Porque tem menos termos sendo somados. E aí eu acabo fazendo com que essas distâncias talvez não sejam mais tão representativas. Bom, então essas são algumas possibilidades, foram 7 possibilidades de como completar o nosso conjunto de dados quando a gente não tem acesso a todos os atributos. O objetivo do laboratório que vocês vão resolver hoje é justamente comparar a performance dessas diferentes possibilidades nesse problema de predição de câncer. Então vocês vão entrar no Moodle, existe um roteiro para o laboratório que vocês vão baixar e um código-fonte que a gente já está disponibilizando, ele já está completo. Vocês só vão acionar diferentes partes desse código-fonte para testar diferentes métodos para lidar com os atributos que são desconhecidos. E aí a discussão que a gente espera que vocês tenham nesse laboratório é do tipo assim: caso tenha muito poucos atributos que são desconhecidos, a maior parte do nosso dataset está completo, qual dessas possibilidades é que funciona melhor e por quê? E de forma semelhante, caso tenha muitos exemplos que estão incompletos, o que funciona melhor e o que funciona pior e por quê? Então, entrem no Moodle, baixem o roteiro, baixem o código-fonte, sigam as instruções e, com sorte, o que vocês vão concluir como resultado desse laboratório é que a escolha da métrica, da forma com que a gente vai completar os dados faltantes, ela realmente é muito importante e ela depende do conjunto de dados que vocês estão analisando. No caso, por exemplo, do algoritmo de K vizinhos mais próximos, a gente já tinha visto como é importante escolher cuidadosamente o valor de K. Depende do conjunto de dados que tu está analisando, depende de várias coisas. E se você escolhe um valor de K de forma incorreta, isso pode prejudicar bastante a performance do algoritmo. A mesma observação vale aqui. Quando vocês pegam um conjunto de dados novos, onde pode ter dados faltantes, dependendo da técnica que vocês utilizam para completar os dados, a performance pode ser super boa ou pode não ser tão boa. E vocês vão ter que fazer testes. Tá? Na vida real, vocês vão ter que comparar essas diferentes possibilidades para ver qual método de completar os dados funciona melhor para aquele problema que vocês estão analisando. Vocês realmente têm que testar e comparar para ver o que dá maior performance na prática. Então, entrem no Moodle, sigam o roteiro. Na aula seguinte, a gente vai estender essas análises e começar a discutir um novo tipo de método de aprendizado de máquina, que é mais poderoso que esse de vizinhos mais próximos e que em algumas situações pode ter uma performance melhor, dependendo das características dos dados.